Com que idade que você começou a nadar e como que foram esses primeiros anos da natação? Eu aprendi a nadar com 5 anos de idade, lá em Ituverava. Com 9 e 10 eu estava num treino um pouco mais organizado. Veio um treinador de fora, de Ribeirão Preto, para Ituverava. E estava com um monte de amigos ali naquela ocasião. E foi uma loucura na cidade, uma procura pela natação grande. E loucura pela natação é coisa assim, 50 caras queriam nadar, nada muito absurdo. Mas as amizades próximas, então todo mundo começou a nadar e tinha uma movimentação muito interessante em relação a isso. Então com 5 anos eu aprendi, com 9 e 10 comecei no esporte mais organizado. E já participar de campeonato com a cidade de 9 com 9 e 10 anos você já está um pouco mais direcionado à competição, né? Porque você tem a parte formativa, você aprende. E aí começou a ter as competiçõezinhas, que a molecada gosta de competir, né? Pra ver se ganha, se perde, essa coisa toda. Então, mas ali já começou esse espírito de competição uma já, vida né? mais competitiva. E com toda essa sua experiência de atleta e depois acompanhando os atletas, como que você vê a influência do atleta, a influência do esporte na vida das crianças, nessa fase inicial principalmente? Os valores que o esporte traz pro ser humano, eles são assim imensuráveis, né? Porque você tem desde daquelas coisas mais básicas, né, de se comprometer com alguma coisa, com a disciplina de fazer algo, que isso não tem idade, né? Você pode ser um jovem, você pode ser um adulto, mas se começar quando jovem, acho que facilita até a vida adulta, até questões assim de valores muito próximos de convivência e que são essenciais para a família, para a escola, para a família e clubes e natação, e esporte de uma maneira geral, como respeito, companheirismo, cooperação, união. Disciplina, responsabilidade. Isso, né? você acaba misturando algumas coisas que são valores que são importantes para o esporte e outros que são importantes para a cidadania. Então você aprender respeito dentro da água é uma coisa muito legal, né? Quando você está treinando junto, competindo junto, respeitando o adversário, quando você tem que se comprometer com o horário de trabalho, o horário do treino. Então você começa desde cedo a criar uma rotina e utilizar de todos esses recursos, esses valores que você desenvolve, mesmo meio sem saber. Você empreende o próprio corpo, você se torna um empreendedor. É claro que você precisa depois mostrar para o jovem que ele teve isso ou que ele vivenciou isso. E aí você joga isso para a vida. Não tem dinheiro que pague isso. Com certeza. Então você acredita que os benefícios vão bem além da saúde, qualidade de vida, mas envolve toda essa transposição dos valores para um universo maior de disciplina, e o responsabilidade. jovem, a criança que pratica atividade física, mesmo que ela não venha a ser competitiva, ela tem uma oportunidade de vir a ser um adulto não sedentário, né? Um adulto ativo fisicamente, e isso significa que você vai viver mais e viver melhor. O alto rendimento ele é um pouco questionável, né? Porque o esforço físico da pessoa já formada e o excesso de atividade que a gente faz para chegar no nosso limite tem que ser muito bem acompanhado para ter as questões de saúde ali, de lesão, muito próximo do que você está fazendo ali. Então, não comprometer a articulação, o impacto, a musculação é muito exagerado, né, para você chegar no alto rendimento. Então você tem 2 momentos ali, de formação e de competição, né, que é o desenvolvimento da base e depois no alto rendimento. Isso tem que ser muito bem acompanhado para você também não ter problemas no futuro. E para um atleta de alto rendimento, que fatores que você acha que são importantes para ele conseguir chegar nesse topo do esporte? Talvez os ingredientes eles sejam os mesmos ao longo da vida toda de um aluno que está aprendendo a nadar ou de um atleta que está competindo numa Olimpíada. Os ingredientes eles são os mesmos até de uma pessoa que não sabe nadar, um adulto que quer vir a fazer uma atividade física aquática, perder peso, ganhar massa, seja lá qual for o objetivo. Os ingredientes são os mesmos, do trabalho que vocês exercem, estão ali. Talvez em algumas fases você tenha esse ingrediente um pouquinho mais importante do que o outro. Talvez a disciplina no início ele seja tem um foco muito grande, e depois isso no alto rendimento já foi construído, né? Você tem que ser disciplinado, senão você não ganha a sua medalha, né? Talvez o jovem não entenda muito isso. A confiança ela ser colocada de alguma forma bem estruturada ao longo dessa vida. O reconhecimento, que
no esporte de formação ele pode vir de várias formas, né? Desde algodão doce, pizza, uma medalhinha por participação, uma maçã, uma banana, um abraço, né? Uma balinha, sei lá, uma premiação, uma recompensa, até uma medalha olímpica, que é um reconhecimento de um trabalho. Mas o abraço, às vezes, faz muito mais sucesso do que a medalha, né? Porque às vezes a gente está muito focado no tempo e na colocação. E dependendo da faixa etária que você está, os valores são outros. Você não precisa ter a medalha. É até legal ter a medalha, que entra coisa, sai coisa, a medalha sempre vai ser um sucesso. Mas ao longo da vida você tem ingredientes que são muito parecidos, são os mesmos talvez, só que um ou outro que mais importante, que precisa dar uma dosezinha um pouco maior naquele momento específico. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou para se tornar um atleta campeão, assim, que você vê ao longo da sua trajetória? Você tem um desafio de estrutura, de apoio financeiro muito grande, principalmente no início do trabalho. Onde treinar, como treinar, quem vai ser seu treinador ou a pessoa que está envolvida ali. Porque nem todos têm as mesmas oportunidades. E quando você tem uma oportunidade de estar num lugar adequado para o seu desenvolvimento, isso você tem uma vantagem sobre outros alunos ou outros atletas. Então esse talvez seja um desafio que eu não senti, né? Eu não tive um desafio tão grande porque meus pais tinham recurso e tinham uma ajuda muito grande. Então eu vejo isso como um desafio de forma geral, não um específico que eu tive, né? Porque quando eu estava em Tuverava, meus pais me apoiaram, consegui ir para São Carlos, fui para São Paulo, fui para Pinheiros, nadei dos melhores clubes de São Paulo e consegui ter um desenvolvimento aí. Trabalho, talento e atitude ali para conseguir desenvolver. Mas talvez o mais difícil, tendo as oportunidades certas, conseguindo dar os passos necessários dentro do esporte de alto rendimento, de base de alto rendimento, talvez encarar a rotina seja o desafio maior que todos os atletas enfrentam. Porque a rotina, que tem a ver com a disciplina também, né? Você tem uma rotina diária ali que é muito importante, você tem que ser disciplinado, por outro lado, para enfrentar essa rotina de maneira adequada. E a hora que você entra na rotina de acordar, treinar, acordar, comer, dormir, você entra com uma disciplina de alimentação que é importante, de descanso que é fundamental, de estudo que não pode parar de estudar para fazer a parte de esportes, né? A não ser que você esteja no alto rendimento e profissional dentro da área. Então eu acho que a rotina certamente é um dos desafios mais duros aí para o atleta. Em algum momento você chegou a pensar em desistir diante de uma dificuldade, de um desafio? Eu não tive um problema com desistir, não. Eu tive vários momentos que eu questionei se eu queria continuar nadando ou não, mas por outras razões. Isso aconteceu um pouco mais velho, né? Quando eu estava meio que parando de nadar. Qual é o momento certo de parar? Que meio que a transição é uma coisa muito impactante ali. Em termos gerais, não só no Brasil, mas também em vários países, a faculdade é um limitador ali do desenvolvimento do alto rendimento. Porque você chega ali com 16, 17 anos, você tem que prestar vestibular, e você sai com 21, 22, 23, você tem que procurar um trabalho. E é exatamente nessa transição da faculdade para o pós-faculdade que o alto rendimento ele aflora, né? Então com 22, 23, de 22 a 25, onde você vai talvez ter a sua melhor performance técnica em relação aos seus resultados. E a gente perde muito talento por isso. Por estudo, perde muito talento por um lado e por outro lado a gente perde muita gente, a formação na área de educação, né? Porque às vezes você opta pelo esporte e você não opta pelo estudo. Então você nada até os 26 e não estudou, depois você tem que correr atrás do prejuízo. Então é uma equação um pouco difícil de lidar, né? De ajeitar, de deixar o negócio andando. Aqui na BDA a gente tem crianças que vivem assim desafios diários para estar aqui, para conseguir estar na piscina, para conseguir treinar. Que conselhos você daria para essas crianças que estão se desafiando diariamente, insistindo no esporte? O primeiro conselho é não deixar de sonhar nunca, jamais. Ter sempre um objetivo, saber onde quer chegar. E às vezes tem uma dificuldade muito grande para ter esses objetivos, dependendo do cenário familiar que você vive, do cenário ao seu redor. Então tem que circular de pessoas boas com objetivos também. Então quando você traz para o esporte pelo menos ele te direciona a uma coisa, né? Tem sempre um objetivo dentro do esporte, seja diário no treino ou seja uma competição que está vindo ali. E a hora que você joga esses objetivos, o jovem e o esporte ele tem uma capacidade de ensinar que se funciona para o esporte, funciona para a escola. Se funciona para a escola, funciona para casa. Se funciona para casa, funciona aqui. Aí você junta
as pontas ali. Então acho que esse é a primeira, você ter objetivo, ter um sonho, saber onde você quer chegar. Se não sabe, procura alguém com uma cabeça boa para te direcionar, um mentor, um amigo, um treinador, que acho que isso o esporte faz muito bem. A segunda é trabalhar bem feito, fazer com capricho, fazer com excelência. Não adianta você ter um objetivo e fazer mal feito, não vai conseguir atingir o objetivo. Então, se você trabalha com excelência, trabalha bem feito, você consegue chegar onde você quiser, independente das limitações que você tem. A gente tem histórias fantásticas de pessoas que superaram muito mais do que simplesmente o desafio da rotina, que tem desafios também muito maiores do que esse na nossa vida, mas que conseguiram com trabalho, e com um trabalho bem feito. Então você pode ser o cara mais talentoso ou menos talentoso, se você coloca o fator trabalho e a dedicação ali, na excelência, né? Que envolve persistência, dedicação, a disciplina, tudo ali, você consegue chegar a algum lugar. E esse lugar certamente vai ser diferente e melhor do que se você não se dedicar, se você fazer de qualquer jeito. Então não faça de qualquer jeito, faça com excelência. E o terceiro é celebrar as conquistas. Então quando você celebra as conquistas e você tem um desenvolvimento interessante nesse sentido, de abraçar, de estar junto, de construção, isso é fantástico. Dividir essas vitórias também com quem está do seu lado. Tudo isso, o reconhecimento, a vitória, o abraço, materializar um ciclo de trabalho, que isso pode ser feito não só no esporte, mas em qualquer outra situação. Se você consegue fazer esses três, o resultado dele aparece. É quase que um passe de mágicas, né? E a hora que você faz esse passe de mágicas aí, que não é fácil fazer, mas ele é muito claro e óbvio de ser seguido, né? Então você segue isso aí que vai dar certo. E que momento você destacaria como um dos mais marcantes ao longo dessa sua trajetória, em que você se viu nessa situação de vitória, de superação, e de falar assim, não, esse momento é um momento especial da minha vida, eu vou compartilhar com essas pessoas? As 4 medalhas olímpicas, os pan-americanos, principalmente os 2 primeiros Jogos Pan-Americanos, e das 3 Olimpíadas que eu fui medalhista, foram realmente os melhores momentos da minha carreira. Mas se eu fosse escolher eu escolheria a Olimpíadas de 92, que teve um significado gigantesco, não só pela geração que se construiu a partir dali, da década de 90, né, no começo, que veio do Rogério Romero ali, que girou a década, né, um dos únicos que seguiram junto com a minha carreira, chegando Fernando Scherer, chegando o grupo de 2000 que ganhou a medalha, que veio dessa geração embalado nessa onda. Então eu diria que 92 foi muito importante. Pelo momento da natação que a gente vivia, pela medalha que eu conquistei, né, na prova do 100 livre, pelo contexto e pelo enredo que foi aquela medalha, o placar não funcionar, de esperar 40 minutos e de vir aquela medalha. E eu acho que ali foi um marco para a minha carreira especificamente. Até aquele momento, na natação, 23 anos você era velho. E quando eu cheguei em 96, eu não tinha a mínima ideia que eu ia participar de mais 2 Olimpíadas. E a coisa foi acontecendo. E isso acho que, por essa história toda, eu diria que esse talvez seja o resultado mais marcante da minha história. E para você, o controle emocional é importante nessa hora, nesses momentos de competição, na chegada de uma competição, quando você vai iniciar? Mas e até durante os treinos, né, para você conseguir se manter incentivado. Durante os treinos, o controle emocional está muito mais a persistência do que em qualquer outra coisa. Durante as competições, o controle emocional está muito mais na confiança do que qualquer outra coisa. Então, uma coisa é você ter a persistência de superar todos aqueles desafios ali no dia a dia, né? E outra coisa é você ter confiança de quando você fez o trabalho, você vai para uma competição e você entrega. Porque acontece muito de você fazer um trabalho gigantesco e não conseguir fazer a entrega. Então tem que entender o que está acontecendo ali, né? Então é uma mistura muito grande ali. E o controle das emoções, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E que precisa ser trabalhado, né? Então é nervosismo ou é ansiedade? Está preocupado ou você está questionando o trabalho que você fez? Uma questão de confiança, uma questão de concentração e mentalização. Então precisa identificar isso. E a prática é importante, mas também o desenvolvimento específico disso, com a psicologia esportiva, com pessoas que entendem bastante isso hoje, funciona bem. É muito melhor você chegar confiante em cima do bloco do que chegar questionando achando que não vai dar certo. Então você já vê 2 pessoas, uma vai nadar para ganhar, a outra vai nadar para perder. E o resultado vai sair melhor para quem vai nadar para ganhar, certamente.
E você tem alguma dica para quem está enfrentando uma competição? Você tinha alguma técnica que você usava para ficar menos nervoso ou não? Era mais a confiança no trabalho mesmo? A confiança no trabalho era fundamental. Eu sempre concentrava muito, eu tinha muita mentalização, era uma forma de você trabalhar a tua confiança e você enxergar a tua estratégia de prova. Que é muito do que essa turma aqui, juvenil principalmente, já deveria ter muito na cabeça. Alguns jovens, os mais talentosos, você vê os que ganham provas e tudo mais nas categorias de baixo, parece que quase que nasceram com isso, né? Só que aqueles que não ganham e estão desenvolvendo, talvez alguns anos atrás daquela faixa etária, talvez, precisam desenvolver essa questão de concentrar e saber o que estão fazendo. E no juvenil a coisa começa a se acertar, a gente começa a perceber isso. Estratégia de prova, um pouco mais de confiança, conhecer um pouco mais consciência corporal, esse tipo de coisa. Então, mentaliza, saiba o que você vai fazer. Não suba em cima do bloco, e essa é a coisa mais difícil com os jovens. Não dá para subir em cima do bloco e não saber o que você vai fazer, ou como você vai nadar. Já sabendo já é difícil, imagina sem saber, sem ter uma estratégia. E com a derrota, como lidar com uma derrota? Que você esperava um resultado e às vezes não veio por conta de um nervosismo, por conta de... Eu acho que nesse sentido você tem que estar preparado para entender o que aconteceu. Se foi um nervosismo, vamos cuidar disso. Se foi treino, vamos cuidar disso. Se foi confiança, né, que está ligado a nervosismo ali e tal, então precisa entender. E a pessoa mais adequada para ajudar nisso é realmente o treinador, é o pai, a mãe, dependendo da faixa etária, tem uma série de pessoas que podem te ajudar nisso. E 3 dicas fundamentais que você daria para um atleta que está iniciando na natação? É a mesma dica que eu dei, as 3 que eu falei aqui com bastante ênfase, que é o teu objetivo, trabalhar com excelência e buscar o resultado ali através da celebração do reconhecimento, né, da conquista. Se você tem esses 3 pontos, não tem como dar errado. E por mais simples que seja isso, você tem realmente um trabalho muito grande para fazer isso, porque ter um objetivo, e isso está muito... e você traçar um compromisso a partir disso é fundamental. Quando você tem um compromisso com alguma coisa ou alguém, o objetivo fica muito mais fácil. Fica mais fácil para você acordar cedo, fica mais fácil para você vir treinar, para você estudar, para você... faz sentido, né? É um propósito que faz sentido para você. E a decisão de fazer uma coisa bem feita é igual gravidez, né? Você ou está grávida ou não está. Então, ou faça com excelência, ou você não está fazendo com excelência. Então, você está fazendo de qualquer jeito. Então, a hora que você percebe isso, fica muito fácil o trabalho. Aliás, não fica muito fácil, mas fica muito direcionado e as chances de dar certo ficam melhores. E fora das piscinas, treinando atletas, que abordagem que você acha que funciona para dar resultados? Fora da piscina? Fora da piscina, o treinador, que abordagem ele deve ter com os atletas dele? Ele tem que trabalhar muito o aspecto psicológico e o caminho do time. Então a construção do time é fundamental. Você pegar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com o teu time, com as pessoas, para que você construa realmente uma unidade. Se você está querendo construir cidadãos, a individualidade ela é necessária, mas para ajudar o time, não o contrário. Não o time ajudar a individualidade, isso sempre é muito característico. E sempre vão ter os expoentes, sempre vão ter as pessoas que são mais talentosas, as que trabalham mais, as que vão dar mais resultados. Mas sempre quando você tiver uma unidade, tiver um time, os indivíduos vão crescer mais, os resultados vão aparecer e vão prosperar sem dúvida nenhuma. Tem idade para começar? Tem. Natação? 6 meses é a nossa dica. Antes disso, procure um bom professor para te ajudar, mas até os 6 meses é o que a gente preconiza. Eu trabalho com a metodologia, né, de muitos lugares, aí são 350 lugares no Brasil, e a gente percebe que quanto antes você inicia, melhor é para as pessoas. Não necessariamente para o alto rendimento, mas um bebê, por exemplo, a sociabilização ela é fundamental para o dia a dia. Então, se você tem a oportunidade de começar com 6 meses, talvez não seja uma opção sua, mas sim dos pais, né, utilize isso. Mas não tem idade para parar, né? Isso que é o interessante da natação, né? É um esporte que você consegue... Enquanto você estiver do lado certo da grama, você pode estar praticando atividade física. Já tinha estado aqui antes? Não tinha estado aqui antes, mas já conheci um pouco do projeto, sim. Eu tinha visto o Marcelo Biasoli, já tinha me falado, o Zwick, já estivemos juntos ali, já conheci um pouco do projeto, dos valores, inclusive, muito baseado em cima dos valores, da construção do ser humano.
Então o projeto está de parabéns aí, a gente sempre escuta mais coisas e conhecendo hoje a infraestrutura eu vejo que realmente o caminho está bem legal, bem traçado. E que mensagem que você deixaria para as crianças do projeto? Continue treinando forte, continuem disciplinados e praticando atividade física e não deixem de estudar. Esse é o mais importante. Se parar de estudar, inclusive no projeto não pode participar, né? Então você não tem escolha. Então estude e pratique atividade física. E trabalhe como time sempre.